Bom revê-los, né? Estava dizendo a Eva, já faz um tempo, viu? E não víamos à escola, né? Depois da pandemia, eu não lembro, o momento que eu tinha retornado, né? Mas é muito bom estar com os irmãos nesta manhã, compartilhando da palavra de Deus. Eu estava orando ao Senhor e o Senhor falou e nós vamos começar lendo um texto aqui em Gênesis, mas a nossa reflexão vai ser com base na família de Isaac. Então a gente pega os princípios e trabalha de forma prática a partir do exemplo, né? Então esse é o objetivo de abordarmos nesta manhã a mesma temática, agora observando a família de Isaac e a família de Rebeca, né? O desejo do nosso coração é que Deus esteja de fato comunicando seus princípios ao nosso coração. Deus sempre fala conosco, né? Ao lermos a sua palavra, Deus está sempre falando conosco. Então nós vamos abrir o texto, Gênesis capítulo 2, nós vamos ler o verso 18, depois nós iremos ler do 21 ao 24. É um texto bastante conhecido. Os irmãos encontraram? Amém? Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 21. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora o capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém? Nós vamos refletir um pouco na instituição da família, né, precedido pela instituição do casamento. São os dois textos que marcam a instituição, tanto do casamento como da família. Amém? Mas antes vamos estar orando. Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, pela oportunidade que nós temos de estarmos na tua casa, louvando, glorificando o teu nome. Muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, que está disposto a ouvir, Senhor, mais uma vez a pregação, que está disposto, Senhor, a ouvir a tua voz, que o Espírito Santo esteja comunicando aos nossos corações. O Senhor não conhece barreira, o Senhor é um Deus que fala ao coração da criança, o Senhor fala ao coração do idoso, o Senhor fala ao coração do jovem. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu falas ao adulto, porque tu não conheces, Pai, impossibilidades, tu não conheces dureza, tu não conheces, ó Deus, ó Pai, nenhum empecilho, ó Pai, que faça com que a tua palavra não alcance os propósitos para os quais o Senhor enviou. Por isso, nesta manhã, nós te pedimos em nome de Jesus, que essa palavra que sai da tua boca, ela possa produzir no nosso coração, ó Deus amado, produzir vida, que nós possamos refletir na tua palavra e mudar, Senhor Deus, a nossa perspectiva, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, e que em tudo glorifiquemos o teu nome, porque essa, ó Deus, esse é um dos objetivos pelos quais nós existimos, é para a glória do teu nome. Aleluia. Pedimos em nome de Jesus, que as nossas mentes estejam centradas na exposição da tua palavra, em nome de Jesus, que não haja nenhuma distração, ó Deus, mas que a palavra desça ao nosso coração, não fique apenas no ouvido, na mente, mas que ela desça aos nossos corações, para a glória do teu nome, que o Senhor possa me usar
Assim eu me coloco diante do Senhor mais uma vez, Pai. Fala, Pai. Porque assim como Samuel, nós queremos dizer ao Senhor, fala que o teu servo ouve. Pai, muito obrigado. Assim nós te oramos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então o tema, né, do nosso evento, cuidado com a família, privilégios e responsabilidades dados por Deus. Então, o primeiro texto que nós lemos, né, Gênesis capítulo 2, fala da formação da mulher, né, tem dois relatos sobre a criação, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis fala do relato da criação, tanto do homem como da mulher. O primeiro texto vai mostrar a instituição do casamento e os princípios do casamento. E o capítulo 1, nós vamos observar a instituição da família. A família, aí quando o Senhor diz, olha, vocês precisam multiplicar, vocês precisam ser fecundos e multiplicar. Então eu estava orando e pensando quais os privilégios que Deus nos concedeu como família. Primeiro, Deus nos fez como ser social. O relato de Gênesis, capítulo 1, vai mostrar como Deus criou cada coisa. Criou o céu, como Ele criou a terra, Ele vai detalhar a criação da terra. Primeiro, de uma forma geral, Ele diz que Deus criou todas as coisas. A partir do verso 2, Ele vai mostrar a criação da terra e de tudo que habita na terra, né? Tudo que diz respeito à terra. E a última coisa que nós vamos observar sendo mencionada no processo da criação é o homem, né? Deus cria o homem depois que prepara todas as coisas para o homem, né? A gente costuma dizer que Deus preparou o cenário para que esse homem aparecesse nesse cenário com todas as coisas que ele necessitava, né? E Deus é tão maravilhoso que o primeiro privilégio que a gente pode identificar é Deus fazendo esse homem um ser social. O texto diz assim, ó, disse o Senhor Deus, verso 18, não é bom que o homem esteja só. E não é bom mesmo não, né? E não é bom mesmo não. Então Deus fez o homem um ser social. Então Deus fez os animais domésticos e selváticos e Ele, né, deu a cada um conforme a sua espécie o seu par. Mas para o homem não se achava, né? Não tinha um par para o homem. Aí Deus cria a mulher. Então Deus fez o homem um ser social. Aí esse homem aí não é só o sexo masculino, mas a mulher entra nesse homem aí, né? A humanidade. Então Deus nos fez para sermos seres que nos relacionamos, né? Para nos relacionar, certo? Então a primeira coisa que nós vamos destacar aí é que esse ser social, ele, aqui no verso 18, ele precisava de alguém que lhe fosse idôneo, correspondente. Então nós estamos falando aqui da instituição do casamento. E eu estava refletindo e lendo algumas coisas, e eu encontrei a revista Exame, ela é muito conhecida, né? A revista Exame, linha online, e a revista Exame, no ano de 2016, fez uma pesquisa, e é uma pesquisa bastante interessante, porque ela resume, naquele artigo, os benefícios para o casamento, né? A temática é apresentar as pesquisas, as últimas pesquisas até 2016, nos Estados Unidos e em alguns países do Reino Unido, sobre o casamento, né? Quais os benefícios do casamento, né? E os que encaravam que não era benefício, né? Os motivos pelos quais o casamento era benéfico e os motivos pelos quais não era benéfico. E é interessante que ao apresentar as pesquisas, né, a revista ela vai identificar o local, o ano, o número de pessoas pesquisadas, a categoria do que foi pesquisado e apresenta o resultado. E é interessante que ela elencou 10 motivos, 8 benéficos e 2 negativos. Aí eu fiquei pensando, primeiro, ele diz, né, o autor do artigo, diz que casados têm menos risco de infarto. Olha os benefícios, viu? Graças a Deus. Maravilha. Ô, glória! Casado tem menos risco de ter um infarto. Aí ele
chance de morrer de um infarto. Outro benefício: casados têm mais chance de vencer as doenças, principalmente o câncer. Olha aí os benefícios do casamento. Olha aí, viu, jovens? Essa história de que quem casa é canário, não sei nem se vocês conhecem esse adágio, que isso era do meu tempo, quando eu era jovem, né? Eu moro numa casa e a minha vizinha tinha muitos filhos homens, muito. Na minha casa é tudo mulher e na casa da vizinha tudo homem, né? E minha mãe sempre foi muito assim, da educação tradicional. Né? Minha mãe jamais, né, permitiria que uma das filhas namorasse com os filhos da vizinha, né? Porque os filhos da vizinha não eram cristãos. Os filhos da vizinha eram tudo da bagaceira, como diz popular, né? Gostava de festa, de farra, né, e tudo mais. E minha mãe orientava, não é para se envolver com os vizinhos, né? De forma alguma, os vizinhos não. E os meus vizinhos eram na boca de todos os homens, né? Quem casa é canário, né? Eles eram avessos ao casamento, porque eles tinham a vida livre, né? Então, desde muito cedo, nós somos instruídos a não se relacionar, né, ter uma amizade mais aprofundada com eles, porque a gente já sabia que isso não ia dar certo. Então, o casamento, ele é visto por muitos como algo negativo. É uma perspectiva muito negativa do casamento. Talvez você que esteja aqui, que seja casado, tenha essa perspectiva negativa do casamento. Mas a revista eu achei interessante, porque é uma revista que não é de cunho cristão. É uma revista que a gente denomina secular. E ela vai trazer, vai dar essa atenção, né, a essa pesquisa. Eu achei bastante interessante. Então, ele diz, casado tem menos risco de infarto. Casados têm mais chance de vencer as doenças. Outra coisa, casado tem expectativa de vida muito maior. Olha aí. Ô, glória, tá ficando bom. Vai viver mais. Diz que aproximadamente uns 17 anos a mais do que quem é solteiro. Olha aí, viu? Diz que vive 17 anos, aproximadamente 17 anos a mais quem é casado do que quem é solteiro. Outra informação, os casados são mais felizes. Graças a Deus. São mais felizes, né? Outra coisa que a revista apontou, o casamento ajuda nas economias. Porque é assim, quando você é solteiro, o que é que acontece? É só gastar, né? Por quê? Você quer impressionar a pessoa que você quer conquistar. Não é não? Você quer levar para o cinema, você quer levar a um parque, a uma festa, quer viajar. Então você gasta. Uma roupa bonita, quer andar tudo cheiroso, né? Muito, né, perfumado. Então você investe. De vez em quando chega na casa da namorada com o quê? Um presente que é para agradar, né? Aí a revista diz assim, ó, o casado, eita, começaram os risos. Aí os casados, né? A revista diz que a economia é bem maior. Depois vocês vão tirar as conclusões de vocês. Não, porque não dá presente não. É porque os objetivos são outros. Se gasta com mais consciência, se faz uso mais consciente do dinheiro. É nesse sentido, que se faz uso mais consciente do dinheiro. Quando você é muito jovem, você não pensa em adquirir, né, com exceções, adquirir uma fortuna. Você pensa em gastar. Você diz, enquanto eu sou jovem, eu vou gastar, vou torrar tudo que eu tenho. Mas quando você chega a um determinado tempo da sua vida, você muda os seus planos. Então você já pensa em adquirir, construir um patrimônio. Então, nesse sentido, a revista diz que os casados economizam e crescem, tem uma chance muito grande de enriquecimento. Certo? Outra coisa, a revista também indicou que os casados eles são mais influentes nas redes sociais.
Os casados. A revista diz que quem trabalha, né, usando as redes sociais, né, mulher ou homem, tem muita chance de vender pelas redes sociais. Aí exerce uma influência muito grande na vida de outras famílias que estejam acessando. Então, são os benefícios elencados pela revista Exame. Né? Aí tem 2 negativos. Quem é casado engorda mais. Isso é verdade. É desse jeito. Meu querido marido, quando começou a namorar comigo, que eu diga, né? Bem magrinho, com 10 meses de namoro já tinha aumentado 10 quilos, né? Uns 10 quilos, eu acho. Depois, meu filho parou mais, né? Não parou mais. E é uma verdade, quando a gente engorda, a casa, a gente tem uma tendência a engordar, né? As meninas aí querem tudo Barbie. Eu nunca fui Barbie. Eu sempre fui boneca cheia. Sempre fui toda. Pronto, tem Ana. Né? Eu nunca fui Barbie. Né? Então, quando o Herbert me conheceu, eu já era assim. Né? E quando eu fui casar, eu lembro, eu não sei se ele lembra, eu disse assim, olha, eu prometo, né, não extravasar, né? Não ficar não tão fofinha em muita essência. Mas também, meu amigo, virar Gisele Bündchen, vai não, viu? E nem você vai virar Brad Pitt, mas não vai mesmo. Né? Então, tem mulheres que mudam completamente, né? São extremamente, né, Barbie. Depois, meu amigo, né, ganha peso, e esse peso com a idade só tende a aumentar. O homem também. São tudo, olha, os truques, tudo definido. Né? Depois vem a barriga. Então a revista diz, olha, um ponto negativo da vida de casado é que engorda. E de fato a gente presencia, né, com raras exceções, uma delas Ana, né? Mas geralmente as mulheres engordam e os homens também engordam mais. Engordou um pouco? Sim, Ana ainda quer engordar. E por fim, outra coisa que a revista apontou como negativo do casamento, sabe o que é? Por incrível que pareça, e os jovens acham que é o contrário. É que a vida sexual reduz. De acordo com a pesquisa da revista, a vida sexual piora com o casamento. Aí quando casa, quem faz? São os 2 motivos que a revista trouxe de negativo. 8 benéficos. Não. Isso aqui foi com o grupo pesquisado, gente. Com o grupo pesquisado. Eu estou apresentando o resultado, certo, de uma revista de renome e que apresentou esses resultados. Então, 8 positivos, 2 negativos, certo? Então, naquele grupo, o resultado foi esse. A vida sexual, reduz. O casamento engorda. Mas o restante, tudo legal. Né? Então, essas coisas aqui, viu, Tia? A gente precisa ter cuidado para não reduzir, não piorar, não engordar. Né? Então, o casamento, gente, mesmo na perspectiva, né, não cristã, numa perspectiva bem secularizada e global, é bom. Agora, quando esse casamento é bom? Quando ele obedece os princípios de Deus. Aí nós vamos olhar o verso 24, de Gênesis 2, 24. Quais são os princípios que Deus estabeleceu ao instituir o casamento? Certo? Nós vamos observar aqui alguns princípios. Verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, preste atenção, solteiros. Existe um princípio ou princípios nesse versículo. Então, o casamento, ele é exclusivista. O homem e a mulher precisam ter suas experiências no seu campo. Essa história, né? Eu tinha um colega de seminário
que ele não arrumava nenhuma seminarista para casar. Né? Todo mundo muito preocupado, porque a idade dele já era bem, né, considerável. E ele dizia logo assim às moças, assustava as moças. Quem casar comigo deve que levar a mamãe. Era desse jeito, mamãe. O bicho tinha menos 40 anos, era mamãe. Aí as moças diziam, eu quero não. Eu não quero não que leve mamãe não, né? E terminou o seminário ele sem ninguém. Nunca arrumou ninguém no seminário. Porque o casamento ele é uma instituição exclusivista. Certo? O texto diz, deixa o homem pai e mãe. Viu, jovens? É pai e mãe. Você tem que viver essa vida a dois. Esse momento a dois, ele é importante, principalmente no início, né, dessa convivência, que é o período de adaptação. Né? É importante que estejam os dois. Existem exceções? Existe. Certo? Às vezes você tem um pai, uma mãe que fica viúvo, a idade está muito avançada, ou tem um problema de enfermidade e precisa do filho, se é filho único, tem as exceções. Mas o princípio é que você constitua uma família e essa família, o primeiro princípio é que ela tem que ter um caráter de exclusividade. Essa história de colocar outro, terceiro, gato, cachorro, papagaio, não sei o que, vem embora, não sei o que, tudo mora na mesma casa, isso é muito complicado, principalmente no início da relação. Então o casamento ele tem que ser exclusivista. O outro princípio que nós vamos observar e se une à sua mulher. Né? Então o casamento, ele é um casamento cristão, estou falando um casamento cristão, viu? Ele é heterossexual, é um homem e uma mulher. Também ele é monogâmico. É um homem e uma mulher. Não é um homem com 10 mulheres, um homem com 2 mulheres, nem uma mulher com 2 homens. É um mais um homem e uma mulher. Então, esse casamento é exclusivista, esse casamento é monogâmico, ele também é heterossexual, e nós vamos observar aqui, tornando-se os dois uma só carne. Ele é indissolúvel, ou seja, não há espaço para divórcio. Certo? Quando Deus criou o casamento, instituiu o casamento, esses eram os princípios que o homem deveria observar. Esse casamento com esses princípios. E por fim eu acrescentaria que esse casamento ele precisa ser prazeroso. O casamento precisa ser algo prazeroso para os dois. Amém. Não só para o homem, é para os dois. Então são os princípios que regem o casamento à luz da Bíblia. Capítulo 1, aí nós temos então a instituição da família, quando Deus, eu já falei, ordena que Adão e Eva sejam fecundos e se multipliquem. Então vem a constituição da família. Refletindo em outros textos, ainda em Gênesis, como eu falei para vocês, o princípio é esse, e eu fiquei pensando, qual família ou qual personagem bíblico nós poderíamos identificar aqui no Antigo Testamento que teve esse casamento monogâmico? Né? E eu encontrei um, por incrível que pareça. Glória a Deus! Que é Isaac e Rebeca. Né? Isaac, eu fiquei assim até, eu li, reli, não sei quantas vezes, para lá e para lá. Eu disse, espera aí, né? Fui pesquisar nos livros, e todos os livros, espera aí, meu Deus, espera aí, calma. Né? Vamos ver o casamento de Isaac. Então, Isaac, né, para quem não conhece a história, ele nasce, ele é fruto de um milagre de Deus. Né? Então, Abraão, olha, a história é maravilhosa. Abraão tinha 100 anos e não tinha filho. Sara tinha 90, também não tinha filho. Olha só. Abraão já tinha passado, né, a vitalidade, o vigor, e Sara também já tinha passado o período fértil, já não tinha mais nenhum ciclo menstrual na vida. Né? Então, seria impossível, humanamente falando, eles reproduzirem. 100 anos ali, Deus aparece e diz, olha, Abraão, né, daqui 1 ano, eu vou te visitar, e vai ter um filho, Sara vai dar um filho a você. Aí Abraão viu, o pai da fé, o homem que é chamado pai da fé, naquele momento disse assim, peraí, Senhor, olha para mim, olha para as minhas condições, olha para a minha mulher, coitada.
que ela com 90 e tantos anos, chegou lá no outro espaço, aí o rei olhou para ela e disse, eu vou tomar aquela mulher para mim. Então ela com 90 anos devia estar assim, né? Eu fiquei pensando nisso, eu digo, oxi, com 90 anos, estava lá Sara, e o rei Abimeleque de olho em Sara, queria Sara para ele, ó. Então Sara estava tão, estava assim ainda, né? E agora o Senhor está dizendo que vai me dar um filho. Aí Sara, que não era nada curiosa, estava atrás da porta, escutando. Aí quando o Senhor falou para Abraão, ela começou a rir também. Aí o Senhor disse assim, por que você está rindo, Sara? Ela ri não, Senhor. Riu sim, você ri. Daqui um ano você vai ficar grávida. Não deu outro. Passou o tempo, lógico que a mulher não teve uma gravidez com um ano, certinho? Teve o tempo e após um ano ela teve Isaac. Então Isaac é fruto do milagre de Deus. Isaac já é uma criança maravilhosa, uma criança já que vem assim, nasce no berço da fé, um pai que tinha muita fé, embora naquele momento ele não tenha acreditado por olhar suas limitações. Às vezes a gente desacredita das promessas de Deus porque a gente olha para as nossas limitações, a gente olha para aquilo que a gente é, e a gente não consegue perceber que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Nós temos esse Deus, que Ele é poderoso, poderoso. Resultado, o menino nasce. E Abraão criou o menino nos caminhos de Deus. E eu achei fantástico pesquisar a história com mais aprofundamento de Isaac. É que Isaac, viu, jovem? Sabe quantos anos ele tinha? Quando conheceu Rebeca? 40. Aí você diz, mas senhor, eu estou com 15 anos, doido para namorar. Isaac estava com 40, não tinha namorado com ninguém. Por quê? O pai dele ensinou a ele, olha meu filho, nós estamos na terra de um povo estrangeiro. Nós estamos entre os cananeus. Nenhuma dessas moças, está vendo essas moças aí, lindas, maravilhosas, perfeitas, não serve para você. Nenhuma serve para você. Isaac era um homem obediente, um rapaz obediente. 40 anos, ele não se envolveu com nenhuma mulher cananeia, nenhuma. Esperando, glória, na vitória. Por isso, jovens e adolescentes, esperem Deus. Porque Deus tem preparado o melhor para você. Deus tem preparado o melhor para aqueles que esperam nele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus preparou o melhor para Isaac. Valeu a pena, viu? Valeu a pena. O pai disse, olha, já estou com mais de 100 anos. Abraão viveu até 185. Com 100 ele teve Isaac. Aí o menino cresceu, né? Disse, Isaac já está com 40. Já está na hora de eu me organizar, porque eu já estou com 140. Então daqui uns dias, morro. Vou mandar buscar alguém lá do meu povo, falhar. Mandou o servo. E o servo muito preocupado, disse, meu Deus, como é que eu vou chegar na casa da família de Sara e encontrar uma mulher para Isaac? E ele orou no meio do caminho, ele disse, Senhor, se tu fizer próspero o meu caminho, e colocou diante de Deus as questões, eu vou saber que essa moça é a que o Senhor preparou para o teu servo Isaac. E Deus ouviu a oração, viu? Deus ouviu a oração. Quando ele chegou no lugar, no local, quem é que vinha? Rebeca, uma moça belíssima, 2 vezes do texto, essa salientada formosura de Rebeca. Lá vinha aquela moça, bonita, mas ela não era só bonita, ela era uma moça gentil, era uma moça hospitaleira, era uma moça amorosa. Olha, os predicados daquela moça, qualquer mãe queria, viu? Qualquer mãe queria para ser nora. Lá vem Rebeca, se dispôs a ajudar aquele homem a dar água aos camelos, deu água ao homem, deu água aos camelos, convidou para a casa dela, para conhecer a família, o pai, não sei o quê. Ele perguntou primeiro, ela, vamos. E resultado,
Quando aquele homem colocou toda aquela situação, a mãe e o irmão dela permitiu, e ela, muito decidida, seguiu com aquela caravana. Quando ela avistou de longe, quem é aquele moço? Ela perguntou ao homem, quem é aquele moço que estava longe? Isaac era um primor de homem. Um homem calmo, era um homem de fé, gostava de meditar, adorava orar. Olha o segredo, olha os princípios. Aparecendo para ter uma família abençoada. Aí Isaac estava lá no campo, de repente ele disse, opa, lá vem os camelos, essa aqui é uma caravana de camelos. Quando Rebeca viu jovens? Quando Rebeca viu aquele homem, ela não tirou a roupa não, viu? A moça hoje tira a roupa e os homens veem. Rebeca passou o véu e cobriu. Se cobriu para que ele não visse. Olha os princípios. Você não precisa andar nua, mostrando seu corpo para chamar a atenção de um rapaz, não. Principalmente se ele for cristão. Não quero conversar com quem não é cristão. Se você é crente e você quer um casamento que glorifique a Deus e ter uma vida feliz, como foi lido no Salmo, então é necessário que você case com alguém que compartilhe da mesma fé que você. Então, os atrativos que chamam a atenção de um homem que não é cristão, não é o mesmo atrativo que chama a atenção de um homem que é cristão. E Rebeca se cobre, coloca o véu, coloca tudo, tudo organizado. E resultado, Rebeca é apresentada a Isaac, e louvado seja o nome do Senhor, que o casamento vai acontecer. Por isso, jovens e adolescentes, vale a pena esperar em Deus. Glórias ao nome do Senhor. Vale a pena esperar em Deus. Se eu só estou com 13 anos, meu amigo Isaac Carreira com 40. Você só está com 13. Espera um pouquinho que a bênção vai chegar. Agora não se adianta, não. Não passa as etapas da vida, não, que o negócio vai dar errado. Se começar certo, tem tudo para dar certo. Começou errado, tem tudo para dar errado. Guardem isso. Quando começa certo, tem tudo para dar certo. Agora você já começou errado, meu amigo. Olha, esteja preparado, numa linguagem bem popular, para pagar o preço. Agora, se você esperar em Deus, só vem coisa assim abençoada. Oh, glória! Olha a minha bênção. Olha que lindo! Eu cheguei na igreja, já acontece para você vir com graça menor com 16 anos, viu? 16 anos, e já vim casar com 32. Oh, glória a Deus! Deus mandou elas para mim. Então, Deus manda. Nós precisamos confiar que o nosso Deus cuida de nós de forma integral. Amém. Integral. Deus se preocupa com suas necessidades integrais. Necessidades espirituais, suas necessidades físicas. Mas Jesus é um calor, Oh, Jesus, eu vou para o psicólogo manda eu namorar, não é assim? E rapaz, e o psicólogo dá umas alternativas que eu não posso falar. Aí dá umas alternativas, Mas vamos orar, pedir a Deus, tomar um banho bem gelado, e o calor passa, e nós vamos crescendo, dando glória a Deus até chegar a bênção que Deus vai enviar. Espere no Senhor, porque vale a pena esperar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O princípio, irmãos, com tudo isso que a gente tira aqui, é que nós devemos cultivar uma vida de devoção a Deus. E essa vida de devoção, ela é constituída pela oração. Isaac, como eu falei, era um homem de oração. Orou para Deus arrumar a varoa, aí foi, casou. 40 anos. 60, estava lá Isaac e não tinha filho. 20 anos. Mas todo dia ele orava, todos os dias. Senhor, eu quero filho. Senhor, eu quero filho. Senhor, eu quero filho. De repente, Deus foi, e abençoou, e Rebeca engravidou. Então, orou para Rebeca engravidar. Aí, Rebeca, muito incomodada, muito, aí Isaac foi orar de novo. Senhor, o que está acontecendo com essa gravidez? Estava uma briga na barriga de Rebeca. Os meninos já brigavam na barriga. Os meninos estavam lutando dentro da barriga de Rebeca. Aí Deus disse, meu filho, tem 2 nações dentro da barriga dele. Tem
vão ser, olha, inimigos, já estão brigando dentro da barriga. Então Deus respondia às orações de Isaac. Todas as vezes que Isaac se dispôs a buscar a presença de Deus em oração, Deus respondeu a Isaac. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus vai dizer a Isaac, olha, já dá a palavra, né? O mais novo, né? O mais velho vai servir de fato ao mais novo, o mais novo vai ser senhor do mais velho, e não vai dar outra, né? Então, a oração, ela faz parte dessa vida devocional, ela precisa fazer parte dessa nossa vida devocional. A meditação, a reflexão faz parte dessa vida devocional. Então, Isaac é um homem de oração. Deus responde Isaac, Deus abençoava Isaac, Deus falava com Isaac, Deus aparecia a Isaac. Não me pergunte como, porque o texto não diz. Dentro da teologia, nós usamos uma expressão chamada teofania, que é uma manifestação de Deus, mas não usa nenhum elemento da natureza. Então, dentro da teologia, não teria uma explicação de como foi esse aparecimento, certo? Então, Isaac orava e Deus manifestava a sua glória, a sua bondade. Então, aqui nós estaríamos refletindo os princípios e também nas responsabilidades. É uma moeda com duas faces. Nós temos privilégios, mas também temos deveres. E esses deveres é a moeda, né? É a face da responsabilidade. Então, se você faz parte de uma família, você vai ter privilégio, porque nunca mais você vai viver sozinho. Ó glória! Né? Nunca mais. Se você está casado, espera-se que você nunca mais viva só. O casamento idealizado por Deus é que você não viva só. Porque, infelizmente, tem muita gente casada que vive só. Muita gente casada que vive sozinha, tanto homem como mulher. Então, a Bíblia diz que você viver em família, olha, nunca mais você vai ser sozinho. Isso é um benefício. Então, cultivar uma vida de devoção a Deus é uma responsabilidade. Você, como homem cristão, precisa puxar, chamar, como mulher cristã, convidar, convocar sua família para estar numa vida de devoção a Deus. Porque Provérbios 18, 22, eu gosto muito desse texto, diz assim: o que acha o esposo, acha o bem e achou a benevolência do Senhor. É Deus que dá as coisas maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos aqui uma vida de devoção, um homem de devoção. A segunda coisa que nós colocamos aqui como uma responsabilidade, nós vamos observar nessa relação de Rebeca e Isaac, que há uma necessidade de nós desenvolvermos a afetividade no nosso lar. Isaac amava Rebeca. Foi um encontro à primeira vista. O texto diz, nós vamos ler aqui, Gênesis 24, 67. Último verso do capítulo 24. Isaac conduzia até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Então Isaac amou. E o fato de Isaac ter amado Rebeca, ele nunca teve outra mulher fora de Rebeca. Nunca. Jacó, que vai ser seu filho, e Esaú, muitas mulheres. Outros homens, outros patriarcas, muitas mulheres. Mas o texto diz que Isaac só teve Rebeca. Abraão também. O pai dele teve outras mulheres, mas ele não teve. Abraão teve muitos filhos. Isaac só teve Jacó e Esaú. Só dois. Filhos de Rebeca. Ele viveu um casamento monogâmico. Ele viveu um casamento observando os princípios bíblicos. Um casamento exclusivista, um casamento monogâmico, um casamento prazeroso. Ele é um exemplo de um homem que vive os princípios de um casamento, que tinha tudo, de fato, para ser feliz.
Então, a afetividade é uma responsabilidade de cada um de nós. Nós precisamos desenvolver a afetividade. Então, Isaac amava Rebeca. Né? Outra coisa, demonstração de carinho. Capítulo 26, verso 8, diz que ele acariciava Rebeca. Então, demonstração de afetividade. Né? Nós, na nossa cultura, nós somos muito assim de demonstrar carinho, né? Muito, né? É comum você observar, principalmente quando muito jovem, o que é que faz? E beija, né? Em público, né? E beija, e anda de mão dada, e abraça, até mesmo um abraço fraternal, né? A nossa cultura tem muito isso, né? A gente abraça, a gente beija, e não sei mais o que, e demonstrações de carinho, né? Eu tenho um casal de amigos no seminário, lá no Japão, e quando eles vieram para Betel estudar, eles acharam estranho, porque lá no Japão, eles falam, é muito diferente, porque no Japão a gente não tem demonstrações públicas de afetividade, né? Na época, já faz algum tempo, a gente não vê muito na localidade que a gente mora essas demonstrações públicas de afetividade, nem com os filhos, nem com o cônjuge. Não tem essa demonstração pública de afetividade. E ele chegou aqui, era todo mundo se abraçando, todo mundo se beijando. Mesmo que fraternalmente, a gente tinha esse hábito, né? Ser muito beijoqueiro, gostar de abraçar. Então, uma responsabilidade que nós temos é desenvolver essa afetividade no seio da família, né? Essa intimidade. Nós precisamos de intimidade. Casamento tem que ter intimidade. A família precisa ter intimidade. O pai precisa dizer à esposa que ama. A mãe precisa dizer aos filhos. E o pai também que ama os seus filhos. É importante isso. Certo, irmãos? É muito triste quando você cresce num lar que você não tem costumeiramente a oportunidade de ouvir seu pai dizer que me ama. Isso é muito triste. Muito triste. Eu lembro, eu saí para o Betel. Um dia que eu estava retornando para o Betel. Foi logo no primeiro ano do Betel, não lembro mais. Já faz 20 e tantos anos. Já 22 anos. Um dia eu de retorno para João Pessoa, minha mãe chegou e disse assim, a primeira vez que eu tenho lembrança, eu tinha 23 anos, acho que 23 anos, minha mãe falar que me amava, a primeira vez. Eu nunca escutei meu pai dizer isso. Então isso é um problema grande, porque você não investe na sua criança, você não trabalha com a sua criança a questão da afetividade, vai crescer um adulto com problemas nessa área afetiva. Certo? Então a gente precisa falar que ama, a gente precisa demonstrar ações de carinho. A criança, principalmente a criança, ela precisa se sentir acolhida. Precisa de um abraço. Às vezes a criança chega tão feliz para mostrar alguma coisa a você, aí você tem tempo não, rejeita a criança. Isso não é bom. Nós temos responsabilidade de desenvolver a afetividade nos nossos lares, para que futuramente esses homens e essas mulheres sejam afetivos, sejam pessoas amorosas, certo? Essa necessidade de desenvolver a afetividade, a intimidade. Então, Isaac acariciava Rebeca, capítulo 26, verso 8. Versículo 27, no capítulo 27, diz que Isaac beijava seus filhos. Ele beijava, e não só beijava, mas também ele abençoava seus filhos. Então, essa vida corrida tem tirado esse contato dos pais com os seus filhos. E o princípio da palavra de Deus é que a gente precisa, de fato, desenvolver essas relações com profundidade e intimidade. Terceiro princípio, ou responsabilidade, que nós vamos destacar, é a garantia do sustento. Nós precisamos, é um direito constitucional, certo? E bíblico também. Garantir o sustento da família. A gente precisa garantir o sustento da família. Isaac, para vocês terem ideia, ele tinha muitos irmãos, muitos, mas ele recebeu toda a herança de Abraão, toda. Aos outros
de Abraão, ele deu única e exclusivamente ao seu filho. Aí, porque agora ela era rica e ficava tomando água de coco se balançando no rei? Se fosse com você, o que você faria? Um homem muito rico. Ia fazer o quê? Vocês iam fazer o quê? Iam trabalhar ou iam ficar só na piscina aqui, ó? Tomando banho, água de coco, só viagens, carros, né? Trazendo a mensagem para a atualidade. Isaac não. Mesmo sendo riquíssimo, ele trabalhava. E Deus abençoou tanto Isaac, abençoou tanto financeiramente, economicamente, que a Bíblia diz que tudo que ele plantava, dava 100 por 1. O resultado. Era muito rico, ao ponto dele ser expulso do território que ele estava, porque a riqueza dele era tão grande, que não. O rei chega e diz: olha, como você sair, porque ele não está dando, não suporta o espaço geográfico, não está dando para ficar eu e você no espaço, porque a sua riqueza é muito grande. Mas ele trabalhava, sustentava sua casa. Então, no fato de você ter riqueza e tudo mais, né, não deve levar você a pensar, né, em ficar na ociosidade. Então, ele era muito abençoado financeiramente. Gênesis 26, 28. Outro princípio, né, outra responsabilidade que nós precisamos, né, como pais, e vocês jovens e adolescentes como futuros pais, né, constituidores de família, é respeitar a individualidade de cada componente da família. Gente, o texto que nós lemos diz assim, ó, será uma só carne, certo? Não é isso que a gente leu lá em Gênesis? A Bíblia diz que homem e mulher se tornam um só. Mas isso não quer dizer que as nossas personalidades, ou a personalidade individual do homem e da mulher é anulada por casamento, não. Você não pode deixar, eu sou Valéria, Everton é Everton, certo? Nós somos um, no sentido do casamento ser indissolúvel e tudo mais. Mas eu tenho uma bagagem que forma quem eu sou, né? A minha educação, aquilo que vai depender das teorias, aquilo que eu herdei, o meio que eu vivo, o que é que está produzindo, o que é que produziu em mim. Eu sou gêmea, viu? Minha irmã gêmea é totalmente diferente. Eu nasci primeiro, né? Eu tenho uma personalidade bem mais assim, determinada, mais forte, ela é mais dependente, eu sou extrovertida, ela é bem assim fechada, eu gosto embora eu tenha poucos amigos, mas onde eu chego, eu vou bem com as pessoas, eu falo com todo mundo, eu não tenho problema, ela não é trancada. Então, faz parte da personalidade dela. Se você chamar ela para pregar, ela não vai pregar. Agora, meu amigo, se você me chamar para cozinhar como ela cozinha, eu também não vou, não. Estão entendendo? Porque é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Então, os pais precisam compreender isso. Você tem 5 filhos, como seus jeitinhos. Nenhum são iguais. Cada um tem uma personalidade. Você tem uma personalidade, seu esposo tem uma personalidade, sua esposa tem uma personalidade. Então, você não pode desconsiderar isso. Por quê? Nós vamos observar aqui na história de Isaac e os filhos de Isaac e Rebeca. Esaú era o filho mais velho, Jacó, consequentemente, mais novo. Esaú, a Bíblia diz que ele era ruivo e peludo. Jacó, a Bíblia diz que ele era pacato e habitava em tendas. Esaú era perito caçador e homem do campo. Esaú desconsiderou o direito de primogenitura, que eu vou explicar. E Jacó estava de olho no direito de primogenitura. Os dois tiveram muitas mulheres. Embora Esaú não tenha nomeado o nome dos seus filhos, Jacó teve 2. Então nós vamos ter aqui pessoas diferentes. Mas às vezes os pais esquecem a individualidade. É comum, muito comum, quem tem mais de um
dedicado aos estudos, né? Adora estudar. E o outro gosta de trabalhos práticos, trabalhos manuais. Um vai para a atividade intelectual e o outro para a atividade manual. Aí você, tem a atividade intelectual. Cara, tu vai ser um doutor. Aí o outro que gosta de pegar na graxa, como diz a história, na enxada, eu digo, cara, tu devia ser como teu irmão. Quando você fez, tu devia ser como teu irmão, você acabou de desconsiderar a personalidade do outro, a individualidade do outro. Você quer que esse seja produto desse. E isso é um problema nas famílias. Foi um problema na casa de Rebeca e na casa de Isaac. Porque a Bíblia diz que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Olha o problema. E o texto vai dizer mais. Isaac amava Esaú. Por quê? Pelo que ele fazia, pelo guisado que ele trazia para o seu pai. Então havia uma afinidade de Isaac e Esaú. Rebeca amava o mais novo. Pronto, foi um problemão. Isso não pode acontecer. Eu sei, né? Eu não tenho filhos. Eu sempre costumo enfatizar isso. Mas eu sempre tento pensar assim, que cada filho, né, apesar de ser diferente, mas a gente ama, né? Você ama. Uns você tem mais afinidade, né? Você demonstra mais um relacionamento mais aprofundado. Né? Mas o trato, eu acho que não pode ser diferenciado no sentido de você menosprezar um e elevar o outro. É o que vai acontecer na casa dessa família. Então, o princípio é: considere a personalidade, a individualidade de cada filho que você tem. Se um quer ir pelo caminho da atividade intelectual, nem todos nasceram para ser doutor. Entenda isso. Eu queria que a minha filha fosse doutora, ela quer ser pedagoga. Deixa ela ser pedagoga. Às vezes é uma frustração dos pais. Você foi frustrado porque você não foi para a universidade, porque você não se formou, porque você não é um doutor. Aí manda a filha para ser doutora. Aí acontece lá, vai lá, o filho também, né? Tem nenhuma afinidade com nenhum na área de medicina. Quando termina com medicina, vai ser influência digital. Passou 8 anos na universidade, com residência, com problema, com greve, com tudo, com sei com que, passou bem uns 10. Aí quando termina de dizer, eu vou lá exercer isso, agora que eu já estou maior, eu vou entrar pelo mundo da internet. Passou a vida inteira investindo numa coisa que não gostaria. Então, quais os deveres dos pais? Orientar, né? Instruir. O caminho é esse. Mostrar, né? Mas cada um vai pelo caminho que eles mesmos vão seguir. Não adianta. Certo? Então, muitos pais frustrados porque planejam coisas para os seus filhos e seus filhos terminam não realizando. Porque faz projeção naquilo que queriam fazer na vida de seus filhos. Então, um princípio, a responsabilidade, respeitar a individualidade. Aí eu falei do direito de primogenitura. Por quê? Esaú não ligava. Esaú nem tinha. E o que era esse direito de primogenitura? Rolfe, que é um autor que escreve no Antigo Testamento, e vai contribuir com alguns livros na área do Antigo Testamento, ele diz que esse direito de primogenitura abrangia uma porção dobrada da herança, da chefia da família durante a guerra e no culto, e aqui tem um aprofundamento muito maior, que seria velar pelo pacto e perpetuar a linhagem messiânica. Então, nós não temos na nossa cultura um pacto como esse, mas na cultura judaica era algo muito importante. Então, o cara recebia a porção dobrada. Além do financeiro, ele daria continuidade ao pacto travado com a tribo do Messias, né? A tribo messiânica. Então, isso era muito importante. Mas Esaú só queria gastar tudo, torrar. Chegou com fome e vendeu o pacto, por nada, ao seu irmão Jacó. Jacó era um invejoso, viu? Tá para nós. Era aquele irmão mais velho que estava de olho, viu? Qualquer coisinha ele ia pegar a bênção do irmão mais novo. Era a personalidade de Jacó.
Esaú disse, ele é um usurpador, ele é um trapaceiro. Não tem uns irmãos que são malas? Na família tem uns malas na família. Né? Tem uns que vão bem direitinho, mas tem uns que só gostam de fazer o que é errado. Você vê aquele meu irmão não tem jeito não. Né? Porque ele só faz escolha errada. Né? Então Jacó era aquele que estava de olho na prosperidade do irmão. Mas ele era invejoso. Certo? Muito invejoso. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então, a aplicação que nós temos aqui direta é, vamos parar de fazer comparações. Tem homem que é assim, passa a vida toda com a mãe. Já terminando. A vida inteira com a mãe, é casa. Aí, mas mamãe, deixa o feijão queimar. Só vai feijão queimado de mamãe. Oxi, mas tu não casou? Quer comer o feijão queimado de mamãe e não quer comer o feijão gostosão que a mulher fez. Né? É um negócio assim, né? Vamos cortar o cordão umbilical. Casou, cortou o cordão umbilical. Mamãe na casa dela e você na sua casa com sua bela esposa, só curtindo a vida, na presença do Senhor, dando glória a Deus e sendo feliz. Então a gente precisa, né, cortar esses laços. Ah, mãe, ele disse que era feia. Liga para a mãe contando, né? Casamento não é para criança. Preste atenção. Casamento é algo muito sério. Por isso, mais uma vez, muita cautela. Casamento é um compromisso indissolúvel. Essa história, é minha mãe, né? Minha mãe dizia assim, minha irmã mais jovem, vai ficar aqui sulcando. Se não der certo, pode voltar. Conversa é essa? Muitas aqui escutaram o contrário. Saiu, o pai dizia o quê? Aqui não entra. Não era assim? Hoje não. Os quartos das princesas estão lá. Os quartos de manda não, viu? É os quartos das princesas e dos príncipes. Ficam lá. Porque não der certo, você está com seu espaço aqui. Gente, não façam isso. A instrução é: orem, esperem, peçam direção a Deus, porque casamento não é parque de diversão. Casamento é uma aliança, é um compromisso para o resto da sua vida. Certo? Então, instrua seu filho. Né? As crianças têm muito isso. Não é fácil que as crianças só pensem em namorar. Eu sou pedagoga. E eu vou namorar com você com quem? Então eu faço que eles rejeitam, né? Quando são muito pequenos, eles choram. Quando dizem assim, Maria está dizendo que eu vou namorar com o Pedro. Aí eu chora. Aí quando vão crescendo, aí fica, né? Aí fica as meninas. Um monte de menina. O que foi, menina? Fulano está dizendo que vai namorar com fulano. Então tem as fases, né? Mas aí tem criança que é tão consciente que diz assim, criança não casa. A mãe já ensina, criança não casa. Criança não namora. Criança brinca. Porque casamento não é para criança. Se você quer outra coisa, se você quer ter vida de solteiro, casado, não case. Ah, agora eu casei, eu vou ter que dar definição. Vai. Você não casou? Se você quer ter vida de solteiro, continue solteiro. Porque depois que casar não pode ter vida de solteiro não. Nem o homem nem a mulher. Estão aliançados, estão com um compromisso. Você se comprometeu diante de Deus com o seu esposo e ele com você. Então não dá para ter vida de solteiro não, viu? Deixa a mulher em casa e vamos lá, sair com os amigos. Vai na sexta e chega na segunda. Que conversa é essa? Isso é vida de solteiro. Casado não. Casado você vai sair com sua esposa e com seus filhos e vão divertir a família. A mulher corre por aqui, deixa o marido, sei quantos dias, vai-se embora com as amigas. Isso é coisa de solteiro. Casada não. Casada tem que fazer o projetinho e levar o pacote. O pacotinho tem que ir junto. Essa história não dá certo. De viver vida de solteiro dentro do casamento. É melhor que você não case. Quando for no tempo certo, case. Mas se você pretende assumir um compromisso bem antes da fase adulta, então cuidado.
certo? Muito cuidado. E nós temos aqui, ainda nesse tópico, essa atenção que nós precisamos ter com o favoritismo. Tem pais que usam 2 pesos e 2 medidas. 2 pesos e 2 medidas. Para um pode e para o outro não pode. A criança percebe isso, o jovem percebe, o adulto percebe também. Quando você usa 2 pesos e 2 medidas. Principalmente se você tiver mais de um filho, né? Eles percebem. Mas por que a senhora deixou João ir? Eu não posso. Né? Porque só serve para mim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com os privilégios. Né? Esse privilégio que a gente dedica a um e as proibições que você direciona para o outro. Nós deixamos concluir. Outra responsabilidade, corrigir e disciplinar seus filhos. Gente, a disciplina é bíblica. O espancamento não, viu? Pelo amor de Deus. Espancar não é bíblico, não. Agora, disciplinar é. Tem que ensinar a criança sobre limites. Tem que ensinar o adolescente sobre limites. Eu tenho um professor de psicologia, ele diz que os jovens, a gente estudando sobre o jovem, ele diz que os jovens vivem no eterno dos sonhos. Quando a gente é jovem, vive na eternidade. A eternidade da ilusão. Só pensa em ser rico. Eu não vi nenhum dizendo assim que vai trabalhar, mas não é tudo pensando em ser rico. Mas quando eu me formar, eu logo compro uma BMW. Eu saio da universidade logo para um emprego federal. Ixi, é todo sonho, né? É um mundo assim, que vive assim na fantasia, né? A gente tem que ter muito cuidado. Porque, se necessário, é preciso disciplinar os filhos e não espancá-los. Tem que disciplinar. Sabe qual foi o problema de Isaac e de Rebeca? Nunca disciplinaram seus filhos. Esaú vendeu o direito de primogenitura, nunca foi repreendido pelo pai e nem pela mãe. Jacó, que era usurpador, foi olhar, tomou o direito de primogenitura, nunca foi repreendido por nenhum. Houve uma confusão lá, Rebeca ainda colaborou na confusão, que é o último ponto que eu vou colocar aqui, nunca disciplinou seus filhos. Então a falta de disciplina não é boa para a família. Você tem que aprender que a disciplina faz parte do processo, da construção, da formação do indivíduo. Essa disciplina ela pode ser preventiva e ela pode ser também punitiva. Preventiva, né? A gente disciplina preventivamente quando a gente adverte, a gente vai cortando as coisas e tudo mais. E tem medidas mais sérias, dependendo do caso, a gente precisa tomar medidas mais sérias. Então, Isaac e Rebeca nunca disciplinaram seus filhos. Nunca. E por fim, aqui eu coloquei outra responsabilidade dentro do lar, é a promoção da paz. Meu amigo, tem mulher que no lugar de colaborar para a sua casa ser uma paz, ela colabora para seu inferno. O marido passou o dia todo estressado no emprego. Aí a abençoada junta os problemas do dia inteiro com o menino. Aí quando ele chega, ela escolhe a hora que ele chega. Ele nem tomou banho. Botou o pé dentro de casa. Mas tu não sabe o que João fez. Mas tu não sabe o que fulano fez. O que Marcelo fez. O que Ana fez. Aí começa a atrasar a conta. Aí ele irritado. Tem uma chance muito grande de ele machucar a criança no processo de correção. Falar coisas que jamais serão curadas se não for o poder de Deus na vida daquela pessoa. Então tudo tem que ter um momento, tudo que tem que ter a hora. E nós precisamos, como servos de Deus, sermos promotores da paz. Rebeca, eu fico pensando, Rebeca, o amor que ela tinha a Jacó, fez com que ela fizesse coisas horríveis. Ela viu um certo dia, Isaac cegou, né? A velhice chegou, Isaac ficou cego. Aí Isaac disse assim, rapaz, eu vou abençoar meu filho, o preferido, o queridinho, que era Esaú.
Mas Deus já tinha dito a ele lá atrás, quando Rebeca ainda estava grávida, que o mais novo ia ser senhor do mais velho. Ele sabia disso. Aí ele disse assim: eu vou me antecipar aqui, eu vou abençoar Esaú, mas ele sabia que Deus já tinha falado para ele, que era Jacó. Resultado: os planos de Deus, eles vão se cumprir do jeito que Deus determinou. Aí Rebeca ouviu, disse assim: rapaz, espera aí que eu vou uma providência. Induziu o filho à mentira. Olha só, mãe, não faça isso. Não use sua boca para induzir seu filho à mentira. Induziu o filho à mentira e ainda ajudou a executar um plano. Né? Além de induzir, foi lá, fez o guisado, pegou a roupa do irmão, as peles, colocou, né, sobre Jacó, que era lisinho, e o outro era peludo. E Isaac, sem ver, ainda ele ficou desconfiado. Ele disse: já chegou da caça? Já, pai, ainda mentiu. O senhor mandou, Jacó, o senhor mandou o irmão até, né, chegar perto, né, até próximo, né, agilizar. A mãe fez o guisado, vestiu a roupa, colou o negócio, né, o espelho no filho, para enganar o seu marido. Não façam isso. Nós temos a responsabilidade de sermos promotores da paz e falarmos a verdade. Não induza o seu filho a mentir para o seu marido, consequentemente pai dele. Né? Não induza, não faça isso. Resultado: Jacó chega na presença, recebe a bênção. E você observa na Bíblia que isso foi muito negativo. Os planos de Deus se realizaram, porque a bênção foi para Jacó. Esaú não recebeu a bênção que Isaac queria dar ao filho preferido, mas a bênção era para Jacó mesmo. Mas o meio foi ilegal. O meio não foi o que Deus, né, tinha determinado. A mãe quis ajudar a Deus, dá um jeitinho, prejuízo, resultado para aquela família, inimizade. A mãe semeou intriga entre os seus dois filhos. 20 anos eles passaram intrigados. E ela nunca mais viu o seu filho, do dia que saiu pela porta de casa, porque ele teve que sair. Ela nunca mais ela viu. E Jacó voltou para casa. Ela morreu sem ver Jacó retornando para casa. Porque quando a gente quer ajudar a Deus, a gente tem que estar preparado para as consequências que virão. Fizeram as pazes depois de 20 anos, de fato. Jacó e Esaú fizeram as pazes depois de 20 anos distantes. Porque nós somos chamados por Deus para sermos promotores da paz. Seja na igreja, seja aonde formos. Nós somos promotores da paz. Pregar a verdade, falar a verdade, acreditando que de fato Deus está no controle de todas as coisas. Então, irmãos e irmãs, nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Eu tenho certeza que Deus tem falado todos esses dias, diferentes princípios para a nossa vida, para andarmos e termos uma família abençoada por Deus. Mas o privilégio, a gente tem que estar sempre ligado nisso. A outra face do privilégio é a responsabilidade, são os deveres. É privilégio de viver em família, maravilhoso. Vocês viram todos os benefícios apresentados pela revista Exame, todos. O que Dinha questionou, de fato, não deve, Dinha? Com o casamento, a frequência sexual não deve cair, pelo contrário, deve ser alimentada. Mas, de acordo com a pesquisa, caiu. Mas Deus, Ele quer nos abençoar. Você que é jovem, você que está nessa fase de transição, saindo da juventude para a fase adulta, você precisa compreender isso, que vale a pena esperar nesse Deus que planejou, que instituiu o casamento e a família. Amém? Quero agradecer a Deus pela oportunidade e certamente o Senhor continuará falando conosco, hoje à noite. Amém?